Queridos alunos da Escola Estadual Professor Bicalho e comunidade escolar, nós estamos no sábado letivo com um projeto de falar sobre o golpe militar de 1964, né? E os professores das áreas de humanas vão abordar o tema, né? E então o golpe militar de 64, ele aconteceu no dia 31 de março, né, de 64, com a deposição do presidente João Goulart. Esta ação contra o Goulart, era um governo legítimo. João Goulart foi eleito vice-presidente, né? E quando Jânio Quadros, que foi eleito presidente, em pouco menos de um ano, renunciou, o João Goulart, houve uma luta conservadora para que o João Goulart não assumisse, né? E para o Goulart assumir, foi feito um acordo político para trocar o sistema. Então, houve uma mudança do regime presidencialista para o parlamentarista, para que o João Goulart pudesse assumir a cadeira de presidente da República. Então, essa ação promovida pelos militares, né, principalmente, mas foi uma ação civil-militar, porque havia envolvimento de empresários apoiando os militares, né, para promover a ruptura, promover a ilegalidade de retirar um presidente constitucionalmente legítimo, né? Então, muitas pessoas, conservadores, pessoas de direita, eles dizem que foi um movimento legítimo dos militares, porque o Brasil corria um sério risco de se tornar um país comunista. Mas o que de fato ocorreu foi a quebra da legalidade. O João Goulart era um presidente legítimo e foi deposto de maneira arbitrária, né, pelos militares. Então, essa ação contra o governo do Goulart, ela marcou o início da ditadura militar. Entre as principais justificativas dos militares para a derrubada do João Goulart, foi dizendo que o Brasil corria um sério risco de se tornar um país comunista. Esse foi uma principal justificativa dos militares para a tomada do poder. Entre outra justificativa, né, seria a quebra da hierarquia entre os militares, né, e um quadro de anarquia na sociedade. Então, os militares, essas são as justificativas dos militares para o golpe de 64. É evidente que também houve muito apoio para o golpe, para o movimento militar, apoio das pessoas conservadoras, da Igreja Católica. Muitas pessoas apoiaram realmente a sociedade civil, os empresários, para manter o chamado status quo, né, da sociedade, manter os privilégios, né? Então a classe conservadora apoiou o movimento dos militares. Os militares dizem que isso foi uma revolução, né? As pessoas mais de esquerda, os mais progressistas, dizem que de fato foi um golpe. Então, no contexto histórico, havia um clima de muita preocupação por parte dos países alinhados aos Estados Unidos, né? Havia uma preocupação com o Brasil, de que o Brasil poderia se encaminhar para um sistema socialista, né? Assim como Cuba, que o Brasil podia. De fato, havia muitos apoiadores do João Goulart que queriam realmente implantar um sistema, não que fosse comunista, mas fosse um sistema socialista no Brasil. Havia essa preocupação. Então havia esse interesse, na verdade. E havia preocupação das classes conservadoras para que o Brasil não se tornasse um país socialista, né? Então, esse é um quadro importante a ser considerado, né? Os Estados Unidos tinha essa preocupação, não é? E havia também um clima, porque o João Goulart, apesar de ser um estancieiro, ser um criador de gado, de ser uma pessoa muito rica e proprietário de muitas terras, ele era uma pessoa inclinada
a contribuir com os movimentos populares, com a classe trabalhadora. A gente tem que lembrar que o João Goulart ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e ele tinha uma posição voltada para tentar defender os interesses dos trabalhadores. E isso era visto com maus olhos pela classe conservadora, né? Então havia um clima muito forte, muito pesado. No comício da Central do Brasil, que foi um comício de 13 de março de 64, o Goulart buscava nos movimentos populares o apoio para se manter no poder, porque o João Goulart ele perdeu o apoio político no Congresso Nacional. Então ele, através dos comícios, ele buscava o poder, buscava ter respaldo político diretamente com os populares. Por outro lado, a classe conservadora, eles também organizaram uma série de marchas. A principal, a mais conhecida, foi a Marcha com Deus pela Família, realizada em São Paulo, exigindo assim, permitindo que os militares dando sustentação, vamos dizer assim, para que os militares tomassem uma medida de impedir que o Brasil se desencaminhasse para o socialismo.